Qual é, rapaziada? O vídeo de hoje, ele é um pouco pessoal e é por isso que você vai ver os comentários bloqueados aí, por quê? Porque eu acabei de sair de uma sessão com a minha psicóloga, que também faz a função de minha fonoaudióloga. Então, é tipo como se fosse o Megazord, um profissional Megazord que conecta uma coisa com a outra, a parte da comunicação e a parte da cabeça. E cara, venho fazendo esse tipo de terapia há um ano e tem me ajudado bastante, muito mesmo. E hoje o assunto foi procrastinação, os dois tipos de procrastinação. E eu quero partilhar com vocês algumas conclusões que tive hoje. E por se tratar de um vídeo altamente pessoal, que eu abro o meu coração e mostro o meu lado sensível, você não vai ter o direito de comentar e zoar aqui nessas caixinhas de comentários. Eu quero começar dizendo que pobre não tem depressão. Por quê? Porque o pobre não tem tempo para ter depressão. Ele está em modo sobrevivência. Ele precisa de acordar aí às 5 horas da manhã, pegar ônibus e trem, longe pra caralho, para ir para o trabalho e prover para ele e para a sua família. E isso volta àquela velha máxima de mente vazia é a oficina do diabo. E a psicóloga, ela jogou bem aberto para mim assim, olha só. E assim, é uma pessoa que cobra R$ 500 por hora. E mano, quem cobra R$ 500 por hora só tem cliente top, high level. Ela falou, Franklin, os meus piores clientes, ou seja, os clientes mais difíceis de terem algum tipo de resultado, são exatamente as pessoas com mais dinheiro. E isso me fez coçar a cabeça, cara. E por que eu descobri? Por quê? Porque essas pessoas, elas não têm necessidade. E anota isso daí. A depressão vem quando está protegido de necessidade. E aí, cara, eu recebo um monte de mensagem de herdeiro aqui, de gente com muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, meio que perdido na vida. E a raiz é exatamente essa daí. O Brasil, por ser um país de taxa de juro alta, o Brasil ele acaba por concentrar muita depressão na parte superior da sociedade. Porque as pessoas não têm necessidade. Vamos supor que você é classe alta nos Estados Unidos e o seu dinheiro parado rende 1% ao ano, igual rendia até bem pouco tempo atrás. Cara, você é obrigado a levantar o teu cu da cadeira. Calma lá, a não ser que tem 100 milhões de dólares na conta. Que 100 milhões de dólares na conta, cara, ele vai render 1% ao ano. Então você vai ganhar R$ 1 milhão por ano. E vai gastar esse 1 milhão por ano. A não ser que tenha 100 milhões de dólares na conta, que é uma porcentagem muito pequena da população americana, você precisa levantar o cu da cadeira. E se motivar, né? Porque você ainda tem necessidade, ok? Eu já até passei por isso, mas eu tenho um grande amigo meu que está em depressão há 5, 6 anos e não sai dali. Cara, já mudou de psicólogo, já tentou de tudo. O maluco está em depressão. E a raiz disso é que ele faz o que quer. Aí que vai outra frase da minha psicóloga.
fazer o que quer era uma brecha enorme para estar em depressão, ok? Porque se você faz o que quer, você não tem sentido de necessidade. E é o sentido de necessidade que te faz ser homem, que te faz matar um leão por dia, que te faz realmente ter aquela motivação em viver. Repito, pobre não tem depressão. Não se vê ninguém usando Rivotril na favela brasileira. O cara pode estar fudido de grana, de dinheiro, mas você vê que o favelado, pelo menos o favelado carioca, é mais feliz. O cara tá sem dinheiro, ele vai no samba, baile funk, bebe a cervejinha dele, come a mulherzinha dele ali na comunidade, no beco. A depressão é coisa de rico. Por quê? Por causa da falta de incômodo, ok? Então aqui vai outra frase. É que o incômodo é saudável. Quem é rico é mais difícil de tratar, segundo esta minha psicóloga. Por quê? Porque não tem incômodos, não tem necessidades. E é exatamente isso que faz a gente sair de um ponto A para o ponto B. Depois conseguimos isolar dois tipos de procrastinação, né? Tem um tipo de procrastinação que ela chamou de birra. E vou colocar aqui na minha realidade a procrastinação birra, que é o seguinte: eu tenho X coisas para fazer, só que até bem pouco tempo atrás era o meu pai que era o meu financeiro, o meu contábil e o meu jurídico. Eu usava o meu pai como bengala e ele absorvia essas picas. E pode ter certeza que a depressão, cara, estava chegando. Eu estava terceirizando tarefas que podiam muito bem ser executadas por mim ou por uma secretária da empresa. Quem fazia era o meu pai, através do Family Office. E isso realmente me fazia procrastinar, entre aspas, operacionalmente. E depois da terapia, cara, muito autoconhecimento, eu assumi um compromisso comigo mesmo. E passei a honrar esses compromissos. Fazer coisas que não quero necessariamente fazer. Por quê? Porque isso é a vida de um homem. Um homem, ok? A pergunta que tem de fazer é: esta procrastinação que eu estou fazendo é birra? Sou eu não querendo ser adulto e tipo botar a cara na rua? Um outro tipo de procrastinação é a procrastinação que sinaliza, por exemplo, eu estou há muito tempo procrastinando escrever um livro. Qual é o sinal? Por que é que eu estou muito tempo procrastinando? Porque não é para ser. E depois isto volta à tal lei da intenção decrescente, que é: quanto mais tempo você demora a executar uma tarefa, menor a probabilidade de você realmente ir fazer aquilo ali. Ok? Assim, a procrastinação que sinaliza é eu a demorar tanto tempo a escrever este livro. Lembrando que, primeiro, ninguém lê livro hoje, compra livro e lê. 2, este livro ia trazer muito problema jurídico para mim. Ia mesmo, tá? 3, este livro ia expor-me desnecessariamente. Então é o sinal dos céus, que, cara, não é por ali. Então, o que eu quero pregar aqui, de conclusão da sessão de hoje, de terapia, que foi muito frutífero, cara, quando você está procrastinando em alguma coisa, analisa
se é procrastinação de birra, procrastinação operacional, que é aquela que, tipo, você está praticamente sendo uma criança e não quer botar o pé para fora de casa e dizer assim, ó, eu estou aqui, né? Esta é a procrastinação 1. A 2 é Deus dizendo, não é por aí. E assim, eu tenho um monte de coisa do meu caderno de sonhos que estão lá no topo, só que eu não dou um passo para fazer. E depois dessa call aí, eu parei e olhei, cara, para esses top 5, top 10 sonhos aí, e todos eles se enquadravam na categoria 1. 2 é uma sinalização de que o caminho não é por ali, beleza? Assim, hoje foi um vídeo um pouco mais filosófico, antropológico, que mexe com a psicologia, que mexe com vulnerabilidade reais e pessoais. Mas eu espero que você tenha tirado alguma conclusão boa disso daí, cara. É isso, rapaziada. Tamo junto e é só o começo.